O governo prioriza 2 projetos no Congresso para recompor o orçamento de 2026. Além de proposta que retoma trechos da MP do IOF, Planalto e Fazenda querem avançar com o texto que corta incentivos tributários. Os detalhes com Victoria Bel. O governo Lula quer priorizar 2 propostas para avançar com a recomposição do orçamento de 2026. A primeira, já mencionada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um projeto que retome pontos da medida provisória que taxava aplicações financeiras, rejeitada pela Câmara dos Deputados. A segunda é um projeto de lei que corta incentivos tributários de empresas e está com urgência já aprovada na Câmara. A equipe econômica estima um rombo de pelo menos 30 bilhões de reais no ano que vem, sem a medida provisória dos impostos. Desde a derrubada do texto, o governo vem procurando formas de cobrir o buraco fiscal. O projeto, que retomaria trechos da MP, também se iniciaria na Câmara dos Deputados e traria apenas pontos de consenso entre os parlamentares, ou seja, reduções de despesas, eliminando o aumento de impostos. Entre as iniciativas no texto está a inclusão do pé de meia no piso constitucional da educação, tornando o gasto obrigatório e limitado dentro do arcabouço fiscal. Além disso, a MP também trazia uma redução do prazo de pagamento do benefício de auxílio-doença do INSS, quando ele for concedido apenas por análise documental e sem perícia médica. Com a medida, o governo tinha conseguido diminuir o tempo de pagamento aos beneficiados de 180 dias para 60 dias. Já o projeto de corte nos incentivos tributários, assinado pelo deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, prevê uma redução linear de 10% para todas as empresas. A proposta deve ser apensada a outro projeto de mesmo tema, já aprovado no Senado e com urgência validada pela Câmara dos Deputados. O texto é de autoria do senador Esperidião Amin, do PP, e está sob relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, do mesmo partido. A proposta, porém, não traz uma previsão de corte, apenas regras gerais para que novos benefícios sejam concedidos pelo governo. Aguinaldo Ribeiro defende o corte de incentivos tributários, mas discorda do modelo proposto pelo governo, com um corte linear. Ele avalia que seria necessário uma análise mais criteriosa, setor por setor, para a definição das reduções dos incentivos. A redução dos benefícios ocorreria para o pagamento de impostos federais, como PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Lideranças de centro afirmam que as 2 propostas sugeridas têm maiores chances de avanços, ao contrário de aumento de impostos, o que seria novamente rejeitado. O líder do governo no Congresso, Jacques Wagner, do PT, também discorda da possibilidade de edições de novos decretos, com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Poder pode um outro decreto de IOF. Vou dar a minha opinião. Não me parece o caminho mais recomendável, que seria praticamente repisar numa matéria que já não teve um final feliz. Não estou dizendo que não pode, estou dando uma opinião como senador e como líder do governo, mas essa decisão, se vier essa, até porque aí é diferente, aí vem o decreto e aqui vai se tentar um PDL ou não. Eu não acho a melhor saída. Repetir o que já... Chico acorda de novo. Mas repare, o mais importante do que eu acho é fechar as contas. Então, para mim, se pegar, segundo o que eu li do Haddad, 70% era em controvérsia, se puder resgatar, recuperar isso, já demos um passo. A LDO, o pessoal está conversando, porque tem que fazer uma coisa racional, né? Não adianta você fazer uma LDO que desequilibre como orientadora do orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê um superávit de mais de 34 bilhões de reais para o ano que vem. Henrique Krieger, a gente falando aí do orçamento de 2026, você acredita que essa conta tá difícil de fechar?
Muito difícil de fechar, Patrícia, e aqui a gente não pode colocar a culpa na arrecadação, não pode colocar a culpa no mercado global, como foi feito em outros anos, não. Aqui nós temos que colocar o foco da responsabilidade justamente nos gastos excessivos do governo federal. Esse é o pacote aí que realmente precisa ser analisado, mas que não é de maneira nenhuma pauta aí de redução ou mesmo de cortes, né? Quando corta, vamos falar de incentivos, vamos falar de benefícios, mas e o custo operacional? Nós ainda temos um governo federal extremamente inchado. Nós temos também o legislativo e temos também o próprio judiciário. Todos os nossos poderes, eles são extremamente caros no seu próprio funcionamento. Aqui eu não estou falando de investimento, de projetos, de questões que vão ser revertidas aí em desenvolvimento para o país e também de aumento de produtividade. Aqui eu estou falando de custo para se manter. É benesse, é pacote disso, pacote daquilo. Agora o próprio presidente Lula expandindo, inclusive, até o seu gabinete pessoal para acomodar os desejos e necessidades da primeira-dama. Isso tudo custa dinheiro e aí fica difícil fechar o pacote depois. Qual é a resposta que eles sempre trazem? Mais impostos, mais taxas. E aí aumenta a arrecadação, não porque cresceu a produtividade, mas porque aumentou a tributação sobre o produtor brasileiro. Ninguém aguenta mais, mas parece que em Brasília tá tudo bem, só aumenta o imposto aqui, aumenta o imposto ali e aí a gente equilibra o caixa. Não dá para ser assim. E Vilela, tem sempre essa questão de colocar pobre e rico, ou seja, nós estamos fazendo uma ação para que os mais ricos paguem, porque eles podem pagar, os outros não podem. E também o seguinte, estamos chegando já no final do 3º ano de governo. Imaginar que haverá agora, às vésperas das eleições, economia, é acreditar no Papai Noel, né, Vilela? Exatamente, Matos. Isso com certeza não vai acontecer. A gente vive a lógica de um governo que é negacionista do ponto de vista econômico. É um governo que não tem uma atuação racional da forma como tem que ser, no sentido de preservar a sanidade fiscal do Estado brasileiro, promove uma gastança desordenada, especialmente com um viés eleitoral, buscando construir condições para a reeleição do presidente da República e mantém, como você bem colocou, esse discurso do nós contra eles muito aceso, criando, gerando, ampliando uma disputa entre pobres e ricos, fazendo com que esse discurso se torne mais e mais acentuado no sentido de fazer com que a figura do presidente, como o pai dos pobres, ela acabe se acentuando e se fortalecendo com vistas às eleições de 2026. Infelizmente, a gente não tem o que comemorar e o cenário fiscal brasileiro para o ano de 2026, ele é realmente assustador. Quem dirá para 2027 que não vamos ter eleição?